Nessa belíssima noite de primavera, céu límpido, lua cheia e clima ameno, refletiremos sobre uma belíssima história taoísta que fala sobre o barco vazio. Mas antes, julgo oportuno tecer um breve comentário sobre o autor desta narrativa. Chuang Tzu foi um excêntrico sábio que viveu no IV século a.C. Ele foi discípulo do inigualável mestre taoísta Lao Tzu, o velho camarada, que legou para a humanidade uma obra de grande relevância na senda do autoconhecimento, o Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude. Chuang Tzu, à semelhança de seu mestre, que era um humilde lenhador, era um homem simples, frugal, iletrado, porém harmonizado ao fluxo da vida. Todo o seu ensinamento pode ser sintetizado em uma diminuta frase: seja natural e estarás no caminho certo. Por exemplo, as árvores crescem, florescem e frutificam sem nenhum esforço. Sem se esforçar, as flores desabrocham e liberam seu almiscar. A grama cresce sem nenhum esforço, as nuvens transitam tranquilamente pelo céu ao sabor do vento. Os pássaros cantam espontaneamente, sem nenhuma exigência externa. As cigarras entoam seus mantras naturalmente. As aranhas constroem suas teias repletas de engenhosidade com uma maestria in natura. O seu coração bate, você respira, o seu sangue circula, o seu corpo realiza todos os processos metabólicos sem dispêndio demasiado de energia. Em suma, todas as coisas seguem um fluxo natural. E uma vez que estamos harmonizados com a espontaneidade do ser, consequentemente, nos autorrealizamos. Uma vez que estamos em harmonia com a nossa natureza, estamos na senda da bem-aventurança. Chuang Tzu ensinava por meio de histórias, anedotas, parábolas. E para esta noite, selecionei uma de suas belíssimas reflexões, cujo tema é o barco vazio. Ele diz: se o homem estiver atravessando um rio e um barco vazio colidir com sua embarcação, mesmo que ele seja um homem mal-humorado, não vai ficar muito irritado. Mas se vir um homem no outro barco, ele vai gritar com ele para que reme direito. Se o seu grito não for ouvido, ele vai gritar de novo e mais uma vez e começará a xingar. Tudo porque há alguém no barco. Se o barco estivesse vazio, ele não estaria gritando nem ficaria com raiva. Se você conseguir esvaziar o seu barco ao atravessar o rio do mundo, ninguém vai se opor a você, ninguém vai te tentar lhe fazer mal. Quem pode se libertar do sucesso e da fama e descer e se perder em meio à massa humana? Esse fluirá com o tal invisível, avançará com a própria vida, sem nome e sem lar. É simples e não faz distinção. Aparentemente é um tolo. Seus passos não deixam rastro. Não tem nenhum poder. Nada consegue, não tem reputação. Como não julga ninguém, ninguém o julga. Assim é o homem perfeito.
seu barco está vazio. Quando atravessamos o rio da vida, inevitavelmente haverá algumas colisões, pois no rio, diferentemente de uma rodovia, não há placas, sinalizações, semáforos, via de mão dupla, rotas pré-estabelecidas. Pelo contrário, em um rio, cada um traça o seu próprio caminho. E Chuang Tzu, de maneira magnífica, irá dizer: se um homem estiver atravessando um rio e um barco vazio colidir com sua própria embarcação, mesmo que ele seja um homem mal-humorado, sisudo, colérico, pavio curto, não vai ficar muito irritado. Mas se vir um homem no outro barco, ele vai gritar com ele para que reme direito. Se o seu grito não for ouvido, ele vai gritar de novo e mais uma vez e começará a xingar. Tudo porque há alguém no barco. Se o barco estivesse vazio, ele não estaria gritando, nem ficaria com raiva. Neste rio da existência, as colisões hão de acontecer. Porém, quando dois barcos colidem e um está vazio, este acalma o furor. E o interessante é que dentro de um conflito, o indivíduo que esvaziou o seu barco não o intensifica, pelo contrário, o atenua, pois nele não há resistência, que é o combustível que alimenta todo o conflito. Sem lenha, o fogo se apaga. Jesus, numa certa ocasião, disse aos seus discípulos: não resistais ao perverso. Se lhe baterem na face direita, dele também a outra. Se debandarem contigo e tirar-te a capa, dele também a túnica. Se lhe obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Tal homem só pode agir desta maneira se o seu barco estiver vazio. Vazio de quê? Vazio do ego, vazio do eu, vazio de toda a construção egóica, vazio de todo o auto-engano que eclipsa o discernimento e obscurece a compreensão. Quem pode se libertar do sucesso e da fama e descer e se perder em meio à massa humana? O homem que vive única e exclusivamente em função do ego, ele morre frustrado, pois o ego jamais se realiza em si mesmo. É por isso que o indivíduo egóico está à procura de fama, sucesso, notoriedade, visibilidade, holofotes. Ele vai de um extremo ao outro à procura de algo que alimente seu ego, que enriqueça seu eu adoecido. Porém, o homem que esvaziou o seu barco, ele fluirá com o tal, com o Dharma, com o Logos. Ele estará em harmonia com o todo. Ele estará no ritmo
da existência. E o interessante é que, além de fluir com tal, ele será invisível. É interessante que o homem que esvaziou o seu barco, ele se assemelha ao sal, que, embora invisível, realça o sabor. Ele está diluído na panela da existência, porém conserva em si esse tempero místico. Avançará com a própria vida, sem nome e sem lar. Ele não está estático, pelo contrário, ele avança com a própria vida, sem nome. Por ele ter se autorrealizado, ele abriu mão de todo rótulo, de toda etiqueta, de todo título, pois um homem que compreende a sua essência discerne que ele não é um rótulo, um nome, um corpo, uma mente. Pelo contrário, ele é pura consciência. E além de não ter nome, ele também não tem lar. No livro de Mirdá está escrito: felizes os que não têm lar, pois estão sempre em casa. Para tal indivíduo, a terra é a sua casa e o cosmos é a sua pátria. Ele não tem lar, pois ele não tem apegos. Ele descobriu em si mesmo o tesouro dos tesouros, de modo que toda conquista no plano da horizontalidade e todo apego àquilo que está restrito a esta dimensão da perecibilidade não faz sentido. E ele continua: é simples e não faz distinção. Sua simplicidade advém do seu contentamento. E ele não faz distinções porque ele transcendeu os opostos polares. Nele, o yin e o yang, a luz e a sombra, o bem e o mal, o sagrado e o profano, a altura e a profundidade, a copa e as raízes, as asas e os pés coexistem harmonicamente. Aparentemente é um tolo. Ele se faz de tolo para poder compartilhar com os tolos que estão à sua volta um pouco desta água límpida que emana das profundezas do seu ser. Ele se faz de tolo para partilhar o raro vinho sorvido no cálice de sua essência. Ele apenas se faz de tolo, mas por trás de toda aparência oculta-se uma grande sapiência. Seus passos não deixam rastro. O homem que esvaziou seu barco assemelha-se aos místicos, cujo caminho é como o dos pássaros, que não deixam rastros, pegadas, marcas, pois ele não anseia seguidores, pois ele compreende que cada indivíduo deve traçar o seu próprio caminho. Não tem nenhum poder
ele não anseia, não ambiciona, não deseja nenhum poder, pois a sua mente não é uma mente de político, de um líder religioso que está à procura de poder, pois todo poder ou todo anseio pelo poder deflagra um complexo de inferioridade. Ele não ambiciona nenhum poder, pois ele já descobriu o grande poder. Ele atingiu o zênite da consciência. Ele experienciou a iluminação. Em outras palavras, ele está fluindo sob a influência de uma autotranscendência, de modo que todo poder para ele se torna algo infantil e irrelevante. Nada consegue, não tem reputação. Nada consegue, porque nada o interessa. Ele já conseguiu a meta das metas, ele já atingiu o alvo, ele já está harmonizado com a naturalidade, com a espontaneidade. Em outras palavras, ele se move em harmonia com a vida. Ele não tem reputação, pois discerniu que toda reputação humana é efêmera, transitória e passageira. Toda reputação está à mercê da fugacidade, não subsiste, de modo que para ele reputações humanas são fenômenos infantis. Como não julga ninguém, ninguém o julga. Assim é um homem perfeito. O seu barco está vazio. Está vazio de toda vaidade, de todo orgulho, de toda soberba, de toda arrogância, de toda altivez. Está vazio da ira, do ódio, da maledicência. Está vazio de toda preocupação, ansiedade, inquietação, medo e de todos os transtornos que assolam o homem cujo barco não está vazio. Ele está vazio de todo condicionamento, de toda crença, de toda superstição. Ele está vazio do passado e de toda projeção futura. Em outras palavras, ele está vazio de toda ignorância, mas pleno de sapiência, de sabedoria, de amor e da paz que excede todo entendimento. E o interessante é que Xuan Tzu irá dizer: se você conseguir esvaziar o seu barco ao atravessar o rio do mundo, ninguém vai se opor a você, ninguém vai tentar lhe fazer mal. E ainda que o mal lhe sobrevenha,
você será como o sândalo, que perfuma o machado que o corta. Ainda que você esteja dependurado em um madeiro, você poderá dizer, como o distinto nazareno: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esta é a natureza do homem que esvaziou o seu barco. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. E sempre que você estiver no meio de algum conflito, de alguma circunstância, de algum revés existencial, certifique-se se seu barco está vazio. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.